Oi gente, eu sou Danusa França e esse é o vídeo número 5 da playlist Geoterapia. Vamos em frente, molinho de água. Pedindo que se inscreva no canal, que curta, que compartilhe. E agora eu vou falar de prática. Algumas informações que são super importantes para a prática. Já estou até aqui equipada de luva para falar sobre... Em primeiro lugar, vou falar sobre o recipiente para você fazer o preparo da massa de argila. O ideal é que você utilize um recipiente que seja de vidro, ou de madeira, ou de cerâmica, ou de barro, enfim. Um recipiente que tenha uma matéria-prima mais pura, que seja mais neutro. Evite fazer a mistura em um recipiente que seja de plástico ou de metal, certo? Então, algumas sugestões aqui, ó. Tem esse aqui, que eu gosto muito, que é um potinho de barro. Tem esse tipo aqui, que é uma casca de coco. Adoro trabalhar com esse tipo de recipiente super natural. Tem esse tipo aqui também, que eu gosto muito, que é de madeira, tá? E você pode usar também esse tipo aqui, que é vidro. Aqui já tá até com uma massinha aqui dentro. A massinha bem, com uma textura bem pastosa, tá vendo? E aqui eu tô usando uma espátulazinha que eu gosto demais, que é uma espátula de silicone. Quer dizer, a ferramenta que você utiliza no preparo da argila para misturar também é muito importante. Então você pode utilizar uma colherzinha de madeira. Isso aqui é até uma colherzinha oriental, colherzinha de sopa oriental, eu uso só para isso, só para trabalhar com argila. Tem essa espátula que eu gosto muito, essa espátula ela é bem maleável, ela é interessante até para você fazer aplicação no rosto, por exemplo, e é lavável. E antigamente, principalmente antigamente, a argila ela era sempre aplicada com pincel, principalmente pincel de base. Mas tem que tomar cuidado com esse metal aqui que tem no pincel. E tem um outro detalhe, para você trabalhar com pincel, tem que ser um pincel para cada cliente. Você não pode usar o mesmo em todo mundo. Então, o pincel exige que você tenha essa atenção de utilizar e vai com a pessoa. Quando ela retornar para fazer uma nova sessão de geoterapia, ela vai trazer o pincel dela, certo? É o mais higiênico a se fazer, tá bom? Bom, entendendo essa questão de recipiente e também entendendo essa questão do que você usa para fazer a mistura, o que você vai fazer? Você vai colocar o pó da argila no recipiente e você vai colocar água. Não é a água tratada das torneiras comuns, você vai utilizar água mineral até que você consiga essa consistência que eu estou mostrando aqui, que é considerada uma consistência pastosa, tá? Essa massa, ela não deve soltar água. Aí você percebe que ela tá na consistência correta, que seja pastosa. Pode fazer a mistura também, como eu falei, com a colher de pau. E você faz essa mistura uniforme. Lembrando de você observar sempre, caso seja uma argila natural, que você tenha retirado da natureza, tem que retirar todo o pedrinhas, qualquer corpo estranho que se encontre nessa massa tem que ser retirado. E é importante que você evite o contato da argila com qualquer tipo de metal. Não pode encostar em nenhum tipo de metal. E aí você vai espalhar a massa que você preparou em cima de um tecido. Aí você pode usar, como eu falei no vídeo passado, as compressas de gaze, pode usar linho, pode usar algodão, e você vai formar ali um cataplasma. Não deve utilizar tecidos que sejam sintéticos ou de plástico, porque eles diminuem os efeitos da argila. Às vezes eles conseguem até eliminar o efeito da argila, então não utilize. A espessura dessa massa sobre o pano que você vai preparar, ela deve variar de 1 a 6 centímetros, de acordo com o local que você for fazer a aplicação. Em geral, se usa uma compressa bem grossa
na região do tórax e também na região do abdômen e bem fina para a região do rosto. Cabeça, pelve e membros, normalmente se trabalha com compressas de 3 centímetros de espessura. O tamanho vai variar de acordo com a extensão da área que você precisa cobrir com a compressa. A compressa também pode ser confeccionada com um quadrado de argila. Você já formata o quadrado certinho de massa, com a espessura que tem que ser, e já coloca aquele quadrado em cima do pano, sobre o pano. E aí você pode cobrir com um outro pedaço de pano por cima e dobrar as pontas, fechando essa compressa, protegendo a compressa. As aplicações de argila sem pano, elas obedecem os mesmos critérios, os mesmos cuidados, mas são menos utilizadas pela dificuldade de remoção, de limpeza, para você retirar do corpo quando você as utiliza, certo? Mais um golinho de água. Isso aí, pedindo que se inscreva no canal, que curta e que compartilhe. O tempo de aplicação da compressa vai variar de acordo com o caso, mas em geral a pessoa permanece com aquela compressa por umas 2 horas. Tem certas ocasiões que ela deve permanecer na pessoa por mais tempo. Tem casos aí relatados que a pessoa permaneceu por 12 ou até 24 horas. No caso de desequilíbrios focados ali, bem localizados, você pode preparar uma compressa com uma camada mais grossa no meio. Ela fica mais fina na borda e vai aumentando no meio. E aí você vai colocar exatamente naquela área afetada. Esse tipo de compressa, ele garante um tratamento daquela parte afetada e vai promover naquele momento uma dissipação de um possível processo inflamatório em torno daquela lesão, um abscesso, por exemplo. Em geral, se utilizam compressas frias para puxar uma área com abscesso ou trazer à superfície uma infecção. É mais indicada a compressa quente, que aí puxa, tá? Nesse caso, basta aquecer a compressa em banho-maria. A massa de água e argila aquecida em banho-maria antes de preparar a aplicação no pano, a compressa em si. Para aplicar a compressa de argila, convém que a pessoa, que o cliente holístico ou a cliente holística estejam em postura deitada. E é bom você sempre forrar o local com um plástico para evitar que aquela água que vai sendo drenada dessa compressa manche o local onde a pessoa deitou. Profissionalmente falando, prefira sempre o uso de um lençol descartável, fica melhor para você trabalhar. E aí, depois que você aplica a compressa, é muito importante que você cubra essa compressa com um pedaço de plástico para que a compressa possa manter a umidade por mais tempo. Então são dicas e orientações muito preciosas para a sua prática de geoterapia. Fecho mais um vídeo aqui, agradecendo sempre. E vamos em frente, que ainda tem outras informações muito preciosas para vocês. Enorme gratidão!